a principal causa aí é a clamídia e o gonococo, como eu falei para vocês, são bactérias sexualmente transmissíveis que não fazem parte da microbiota, elas vêm através de uma relação sexual e trazem prejuízos gigantescos, né? Tanto para a mulher quanto para o homem. Menos de 15%, aí a gente vai ter outros micro-organismos, né? Então, micro-organismos entéricos, respiratórios e, eventualmente, como eu estava falando, o micoplasma e o ureaplasma podem estar associados. Como fator de risco, que eu estava falando para vocês, condições socioeconômicas desfavoráveis, falta de orientação e instrução, atividade sexual na adolescência, 3 vezes, na estatística mostra que 3 vezes mais em adolescentes do que mulheres acima de 25 anos, né? Então, isso chama muito atenção. Pacientes com parceria múltipla, inícios precoces de atividade sexual, novas parcerias, né? Isso é bem comum. Usuárias de DIU, né? Então, existe aí um ligeiro aumento do risco nos primeiros 20 dias, né? E diminui, claro, se a paciente foi tratada previamente à inserção. Existem alguns colegas que defendem o rastreamento da clamídia e gonococo antes da inserção do DIU. Isso não está escrito em lugar nenhum, nenhuma recomendação para inserção do DIU, nada. Em lugar nenhum está escrito isso, tá? Mas alguns colegas que já tiveram aí alguma experiência com pacientes que eventualmente colocaram o DIU, né, e evoluiu para uma DIPA, nunca mais querem colocar sem rastrear, tá? Porque a paciente fica muito ruim, né? A gente coloca diretamente ali um meio de comunicação direto do colo para dentro do útero, então isso traz um prejuízo grande para a paciente. Então, eu falo, alguns colegas, eu não faço para todas, na verdade, para quase nenhuma, só se tiver um fator de risco muito importante. Então, se, por exemplo, uma profissional do sexo me procura para colocar o DIU, essa com certeza vai fazer clamídia e gonococo antes de colocar, né? Ou pacientes que têm múltiplos parceiros, e assim vai, né? Então, avaliar o fator de risco para você ver se precisa realmente ou não fazer um rastreamento. E só um parênteses, né? Lembrar que o Ministério da Saúde orienta a gente, na aula de ST, eu vou falar isso para vocês, eu tenho uma tabelinha que eu quero mostrar para vocês, mas a importância do rastreamento da clamídia e gonococo antes dos 25 anos pelo menos uma vez, né? E a gente acaba não fazendo, né? Mas isso se torna algo bastante importante. Bom, quais ali os principais sinais e sintomas que essa paciente pode ter, né? Então, sangramento vaginal anormal, normalmente em pequena quantidade, em spotting. Ela pode ter muitas vezes dispareunia, né, dor na relação sexual. Corrimento vaginal pode estar presente ou não, tá? Dor pélvica, eventualmente vai ter, dor de abdômen inferior, dor à mobilização de colo é um sinal bem mais, assim, claro pra gente, né? Quando a gente faz um toque ali bimanual, mexe aquele colo, ela urra de dor, esse paciente bem provavelmente tem uma DIP ali acontecendo. E aí, o que a literatura fala é que muitas pacientes que têm a infecção da clamídia e gonococo são assintomáticas e quando evoluem, já evoluem muitas vezes para um abscesso tubovariano. Já evoluem para uma situação bem mais grave, tá? Então, a gente tem que ficar atento, principalmente para os fatores de risco, tá? E naquelas pacientes que têm fator, mesmo que assintomáticas, eventualmente fazer um rastreamento. Agora, se tem os sintomas, esses sinais e sintomas, a gente tem que investigar e, de preferência, fazer o tratamento adequado. Então, como que a gente faz o diagnóstico, né? Então, para fazer o diagnóstico da doença inflamatória pélvica, a gente vai ter critérios maiores, menores e elaborados, tá? Dentre os critérios, né, a gente vai precisar de 3 critérios maiores ou um critério mais. Ou não, desculpa, vamos voltar. 3 critérios maiores mais um menor ou um critério elaborado. E aí eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, os critérios maiores, a gente vai ter dor no hipogástrico, dor à palpação de anexo, dor à mobilização de colo. Gente, fica atento com esses sinais, tá?
Dentre os critérios menores, paciente com febre, conteúdo purulento, uma secreção endocervical esquisita, mais espessa, né? Massa pélvica, então assim, toco o ovário dela, né? Faço um toque bimanual, sinto uma massa maior, tem que ficar atento. Alterações de exames laboratoriais, leucocitose, PCR alterado, ou quando você tem uma comprovação que existe ali uma infecção por Chlamydia, gonococo ou micoplasma. Você fez um exame, eventualmente, sei lá, e veio ali a confirmação, você vai fechar a DIPA. Dos critérios elaborados, a gente tem as biópsias endometriais, que podem já vir, claro, ali uma endometrite, abscesso tubovariano, que na prática a gente vê bastante, né, principalmente aqui na plantão e tal, o paciente vem com dor pélvica, eventualmente já mais acometida, né, já tá com febre, uma prostração maior, aí faz lá um ultrassom, vem lá o abscesso tubovariano, né, isso chama muita atenção. E no caso de laparoscopia, então, assim, perdi as contas das vezes que eu tava no plantão de GO, hoje eu não faço mais, mas fiz muito, tava lá no plantão, e um colega que estava fazendo uma cirurgia, ou laparoscopia ou laparotômica, por uma apendicite, por exemplo, me chama para falar, ó, não é apendicite, é DIPA. E quantas vezes já abri uma paciente porque era para limpar a cavidade por DIPA, por abscesso tubovariano, e tinha uma apendicite ali junto, ou já supurada, e parecia ser um abscesso tubovariano. Então, isso é muito comum, tá, gente? Essas coisas acontecerem, tá? E como que a gente vai fazer o tratamento? A gente pode fazer os esquemas ambulatorial e os esquemas hospitalares, tá? O que vai diferenciar a gente é falar assim, ó, você tem que internar essa paciente. Primeiro, gente, esquece tudo que tá aqui, mas vamos pensar a clínica da paciente. Chegar uma paciente com febre, vomitando, prostrada, hipotência, taquicárdica, eu já tô pensando numa sepse. Essa paciente, nem que não tenha nenhum desses itens aqui que eu vou falar pra vocês, essa paciente tem que ser internada, tá? Então, a gente tem que examinar a nossa paciente, a gente tem que ver a nossa paciente primeiramente. E aí a gente vai ter, se a paciente tem um abscesso tubovariano, é imprescindível a internação. Por quê? Se for um abscesso pequeno, a literatura fala que a gente poderia tratar com antibiótico e acompanhando essa imagem cada 24 horas e os exames de sangue. Se você tem uma resposta, né, de uma diminuição da imagem e uma melhora de leucócitos, PCR e tudo mais, você poderia não operar essa paciente, então não fazer uma laparotomia e tirar esse abscesso, né? Agora, como que você vai saber disso se a paciente não está internada? Então, não dá. Se a paciente não responde ao tratamento clínico em 24, 48 horas no máximo, que é com antibiótico e a diminuição de imagem e melhora de laboratoriais, aí a gente tem que operar. Tem que abrir, tirar esse abscesso, lavar a cavidade várias vezes, fechar e seguir. Quando a paciente é gestante, se você não tem resposta a um tratamento conservador, então aquela paciente que chegou para você fez o diagnóstico da DIPA, mas ela tá bem, estável, hemodinamicamente, você opta pelo tratamento ambulatorial, você orienta ela e fala, ó, 72 horas você tem que estar bem, sem dor, sem febre, se tiver, tem que voltar. Então, a paciente tem que estar bem consciente nesse aspecto também. Intolerância a antibióticos orais ou dificuldade de retorno ambulatorial, se precisar. Gente, pensa comigo, aquela paciente que não para de vomitar, vai adiantar você passar um antibiótico oral para ela? Não vai adiantar, né? Então, eventualmente, a gente tem que internar por causa dessas coisas que estão acontecendo. Como eu falei, estado geral grave, com náuseas, vômitos, febre, prostração e tudo mais. E quando você não tem certeza do diagnóstico, né? Então, quando você está suspeitando de uma DIPA, mas você não conseguiu excluir apendicite, você não conseguiu excluir uma gestação ectópica. Então, essas pacientes a gente tem que internar até o diagnóstico, né? O caso ficar mais claro e a gente poder tomar a conduta adequada. É lógico que se você está pensando aqui
numa gravidez ectópica, né? Porque tem às vezes uma imagem no ovário que não está muito claro se é um abscesso, se é uma ectópica. Pede um beta. Se vier positivo, a maior probabilidade é ser uma gravidez ectópica. Se vier negativo, vai direcionando mais para um abscesso tubovariano. Além de toda a clínica da paciente, né? Que a gente tem que avaliar. Bom, o que a gente tem de tratamento, tá? Então, ambulatorial, basicamente, né? A gente usa a ceftriaxona, 500mg, dose única e M. Ela pode fazer numa UPA, numa OBS ou até mesmo no hospital. E aí, vamos usar a doxiciclina, 100mg, um comprimidinho de 12 em 12 por 14 dias. É sim tratamento prolongado. E o metronidazol, lembrando que no SUS só tem 250, então você vai usar 2 comprimidos de 12 em 12 horas por 14 dias, tá? Hospitalar, vamos lá. Gente, hospitalar, esse primeiro esquema, me quebra um pouquinho. Por quê? Você dá com a paciente internada, você vai ficar dando antibiótico VO, né? O paciente tá vomitando, tudo você vai dar VO, não faz muito sentido para mim, tá? Então eu sempre acabo usando o esquema venoso mesmo, né? Eu gosto do esquema Clinda com gentamicina, acho que é uma boa combinação e vai bem. Então, Clinda 900 de 8 em 8 por 14 dias, gentamicina, aí tem que fazer a continha de 3 a 5mg por quilo, uma vez ao dia por 14 dias. Uma boa combinação, tá? E aquilo, se você tem uma paciente com uma imagem ali grande em ovário, e você opta por internar e fazer o tratamento conservador, cada 24 horas que você iniciou o antibiótico, você tem que repetir o exame de imagem e os laboratoriais para ver se ela está respondendo, tá? Se ela não responder, tem que abrir. Esses esquemas não é invenção, né? Eles vêm de tanto do CDC quanto do Ministério da Saúde. Então eu coloquei a tabela do CDC aqui para vocês olharem, que é basicamente a mesma coisa, as mesmas combinações. E o que nos preocupa também a doença inflamatória pélvica? Não apenas o quadro e a possibilidade de uma sepse real, né? Que elas têm, e isso é assustador, né? Mas também complicações tardias, tá? Que principalmente infertilidade, principalmente por fator tubário, devido a grandes aderências, né? Que aquele processo inflamatório vai gerar. Essas mulheres têm maior chance de evoluir para uma gestação ectópica e, por causa desse processo inflamatório tão exuberante, elas podem passar a ter dor pélvica crônica sim, tá? E muitas vezes fica naquela coisa, mas já tratou, já melhorou e ela continua com dor. E aí você tem que lançar mão de dor pélvica crônica mesmo, lançar mão do tratamento de dor pélvica crônica. Eventualmente usar uma gabapentina para dor, amitriptilina, fisioterapia, acupuntura eventualmente, né? Para tentar melhorar aquele desconforto da paciente. E caso de grandes aderências, que nada melhora, ela tem que passar por uma nova cirurgia para lise de aderências, soltar aquelas aderências. O problema disso é que cada vez que a gente mexe numa barriga que tem muitas aderências, a gente causa novas aderências, né? E assim vai. Então, as complicações da doença inflamatória pélvica são bem graves, tá? Existem outras aderências, como aderências hepáticas que podem aparecer, mas já são mais raras. Essas daqui são as mais comuns que podem acontecer. E aqui outra coisa que o pessoal dá uma pecada é o acompanhamento dessas pacientes, né? Porque se tem a ideia falsa de, resolvi a DIPA, tratou, tá bem, alta, vida que segue. E na verdade não pode, tá? Essas pacientes têm que ser acompanhadas. Então, primeiro ponto, não ter relação sexual até o final do tratamento, né? Para não ter primeiro que ela não vai conseguir, porque ela vai ter dor e tudo mais, mas para não ter uma sobreposição de micro-organismos e tudo mais. O parceiro tem que ser tratado também, porque senão essa paciente vai resolver esse quadro, vai infectar de novo e ela vai viver esse ciclo para sempre. A principal causa da DIPA é a infecção por clamídia e gonococo, que são bactérias sexualmente transmissíveis. Por ser uma IST, toda vez que a gente encontra uma IST,
a gente tem que investigar as outras. Então, pesquisar HIV, hepatite B e C, sífilis, coletar eventualmente Papa Nicolau, se tiver condições. Isso tudo são importantes a gente fazer, tá? Teoricamente pode continuar com contraceptivos, não tem problema, principalmente os orais. Os DIUs, olha só. Então vamos lá. Pela literatura, o DIU pode ser mantido se a paciente não tiver uma resposta satisfatória em 48, 72 horas, aí tem que ser removido. Mas, gente, vou falar para vocês que na prática a gente remove, tá? Imagina você ter uma paciente com uma DIPA com infecção por clamídia gonococo, que você vai deixar lá um dispositivo que vai aumentar aí o processo inflamatório, a piora daquilo, a ascensão daquele microorganismo. A gente não pode garantir que não foi pela inserção dele, enfim. Eu acho que eu nunca vi, por mais que isso está na literatura, ninguém deixando o DIU numa paciente que tem diagnóstico de DIPA, tá? Pelo menos não internada. O que a gente observa, e isso realmente observa, é se a paciente está se tratando ambulatorialmente e está respondendo bem, vamos observar aquele DIU. Mas paciente que internou, com quadro exuberante, que está fazendo antibiótico EV, que tem DIU, esse DIU vai cair fora, tá? E talvez aqui uma das coisas que ninguém faz e uma das coisas mais importantes é repetir a pesquisa para clamídia e gonococo após 3 meses ou até 12 meses, tá? Pelo risco de reinfecção, pelo risco de resistência de antibióticos, né, das bactérias, e o acompanhamento dessa paciente, tá? E isso o pessoal não faz com muita frequência. Deixa eu olhar aqui que tem uma perguntinha. Tá, o tratamento do parceiro, na grande maioria, Bárbara, vai ser dose única ou de antibióticos de dose curta, né? Então a gente pode, por exemplo, prescrever uma azitromicina, dose única, pode resolver. Mas o mais importante é esse parceiro ser examinado e ser investigado. Então, eles acabam preferindo os antibióticos de dose única, tá? Que vão pegar bem. Aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês. No CDC, tem um texto bem interessante sobre doença inflamatória pélvica. Basicamente, tudo isso que eu falei para vocês, tá? Mas quem tiver a curiosidade de olhar um texto com uma outra visão, vale a pena, tá? E aqui mostra, né, que a clamídia e gonococo são, sim, os principais, tudo mais. Então, vale a pena vocês entrarem nesse site e estarem dando uma olhadinha. Mas é basicamente isso que eu acabei de falar para vocês. Peraí. E aqui tem um fluxograma que basicamente vai falar tudo que eu acabei de falar, tá? Mas é um fluxograma que é uma mão na roda para você ter ali na mão, né? Então, vamos lá. A paciente chega, né, com uma dor abdominal embaixo do ventre, né, ou dor pélvica aguda. A gente vai fazer uma anamnese, um exame ginecológico, vamos fazer o toque vaginal, né, toque no colo, vamos mobilizar aquele colo, vamos fazer um especular. Na história clínica, então aqui ó, tem uma outra caixinha aqui pro lado. Vamos pensar nos fatores de risco, então vamos avaliar a prática sexual dessa paciente, os fatores de risco para IST, inserção de DIU recente ou não, pacientes que foram submetidas a biópsia de endométrio, curetagem, né? Por exemplo, uma curetagem pós-aborto infectado, vale a pena ficar atenta. Vamos olhar a idade dessa paciente, se ela tem... Aqui tem um outro quadrinho, tá, gente? Aqui, ó. Se ela tem novas ou múltiplas parcerias, se a parceria já tem uma IST que já sabe, né, e a paciente ficou sabendo, se a paciente tem história prévia de IST e faz uso irregular de preservativo. Então, todas essas perguntas são importantes. Próxima investigação é sangramento vaginal ou atraso menstrual, ou parto ou aborto recente.
Se sim, aí a gente tem que avaliar outras possibilidades, tá? Então, se ela tá gestante, se ela pode estar com uma infecção puerperal, tá bom? Se não, ela tem um quadro de abdominal grave, então tem uma rigidez, aquele abdômen em tábua, tem dor à palpação, tem uma descompressão brusca importante, tem uma febre, né? Se tem, essa paciente tem que ser referenciada e eventualmente fazer um ultrassom, avaliar se não tem mais alguma coisa acontecendo de um abdômen agudo. Não tem, então ela tem um diagnóstico clínico de DIP, então tem 3 critérios maiores mais um menor, ou um critério elaborado, aí a gente vem aqui, ó, do lado, tem a caixinha que eu falei para vocês, com os critérios maiores, os critérios menores e o elaborado que eu já falei, né? Não vou repetir. Aí tem tudo isso? Tem indicação hospitalar? Não, porque é uma paciente que está bem clinicamente, não está estabilizada. Ok, então vamos iniciar o tratamento e vamos rever ela em 3 dias. Teve uma melhora? Sim, ok, vamos manter o tratamento e vamos acompanhar essa paciente após. Pensar em coletar material, investigar, né, gonorreia, clamídia, tricomonas, vaginoses, bacterianas, enfim, vamos ver outras possibilidades também. Tem indicação de internação, encaminha ela para um hospital, vamos internar, vamos fazer os antibióticos e ver, tá? E quais são as orientações gerais aqui, né? Então, realizar a orientação centrada na pessoa e com as práticas sexuais dela, sem nenhum julgamento, nada. A gente tem que ajudar a paciente que vem nos procurar, contribuir, né? Que a pessoa entenda o risco dela e entenda que ela tem que diminuir a chance de STs para ela mesma. Oferecer, solicitar testagem para HIV, sífilis, hepatite B e C, fazer eventualmente os testes moleculares, né, clamídia e gonococo, e fazer o acompanhamento depois com reteste, recoleta disso, né, olhar a vacinação dessa paciente, se ela foi vacinada das hepatites, né, ou do HPV, se ela tiver na idade-alvo do SUS encaminhar, ou se não orientar a possibilidade. Orientar sobre as prevenções de ISTs, tratar, acompanhar e orientar também os parceiros. Quando tiver alguma indicação de notificação, tem algumas patologias que são de notificação compulsória, você vai ter que notificar.